um excelente dia para você, um dia maravilhoso. Não tem problema se você está vendo esse vídeo à noite, porque o dia tem 24 horas, então sempre é um bom dia. Inclusive em Gênesis, Deus começa criando tarde, manhã e o dia seguinte. Você está no canal por toda a minha vida. Eu sou o pastor Nando, vou trazer para nós uma porção da palavra de Deus. E hoje eu quero falar de uma história que é uma história universal. É a minha, a sua história, é a história da humanidade. E o interessante dessa história é que ela começa antes da história. Ela começa contando uma história, duas histórias antes para chegar nessa história. A primeira história é de uma moça que estava varrendo a casa, né, e ela tinha perdido uma moeda fazia muito tempo. E na arrumação da casa ela levanta o tapete e acha a moeda dela. E ela fica feliz da vida por ter encontrado a moeda dela, porque muito valia. E ela chama as amigas, comemora porque achou a moeda, faz um chá das 5 e é uma alegria só. Depois nós temos uma segunda história, que é de um rapaz, pastor de ovelhas, que tem 100 ovelhas, começa a colocá-las no curral e começa a contar e viu que falta uma. E ele fecha as 99 e vai atrás daquela que não está lá. Aí ele a encontra, traz e coloca junto com as outras. E fica muito feliz por isso. E essa história, depois vem a terceira história, que é a história de dois rapazes e um pai fazendeiro que vivem numa fazenda e ali acontece um conflito familiar. Aí o que Jesus faz? Ele pega as três histórias, as duas histórias anteriores, amarra tudo e faz das duas histórias uma história só. Aí ele vai falar de coisas que se perdem dentro e de coisas que se perdem fora. De valores que se perdem dentro e de valores que se perdem fora. E a terceira história dessa família resume as outras duas histórias. É a história de um rapaz que foi, mas sempre esteve. E a história do irmão mais velho que nunca foi, mas também nunca esteve. Eu vou contextualizar essa história para a gente entender de maneira simples. É a história que eu sempre ouvi muitas pessoas falando sobre esses dois irmãos, esse conflito, e a ênfase sempre é no rapaz que foi embora. E eu nunca vi, não me lembro de ter visto ou ouvido falar sobre o rapaz que ficou. E hoje eu queria falar um pouco do rapaz que ficou. Tá? Mas para nós entendermos o drama de quem ficou, nós temos que entender um pouco o desejo e a vontade de quem foi. Tá? Então, em Lucas 15 você vai encontrar como título o filho pródigo. E o que é pródigo? A palavra pródigo significa desperdiçador. Aquele que desperdiça, aquele que esbanja, aquele que joga fora, aquilo que tem valor. Então, pródigo é um desperdiçador. E eu vou usar de licença poética para contar essa história, para a gente entender melhor. Uma certa manhã, na casa dessa fazenda, essa família acorda, está tomando café da manhã e o filho mais novo, vou chamá-lo de Manassés, e o irmão mais velho, vou chamar de Judá. E Manassés chega para o pai, bate na mesa e diz: pai, não aguento mais ficar nessa fazenda. Não aguento mais cheiro de vaca, não aguento mais administração. Eu sei que tem um mundo lindo lá fora e eu quero curtir a vida. Eu quero praia, eu quero andar de moto, eu quero namorar, eu quero conhecer gente. E aqui eu não aguento mais essa vida. Aí o pai, assustado, diz: filho, mas sua herança é só quando eu morrer. Você quer que eu morra? Não, pai, eu não quero que o senhor morra. Eu é que não quero morrer aqui dentro dessa fazenda. Eu quero curtir a vida lá fora. Dá a minha parte que me cabe da fazenda, dá a minha parte da minha herança. E o irmão Judá, o mais velho, nada fala, não fala nada. E o pai decide então a repartir os bens. O irmão mais velho ganha uma parte maior por ser o mais velho. E o irmão mais novo, o Manassés, diz: tá bom então, serve. E o pai: então eu vou fazer um pix para você. Aí Manassés olha lá no celular e vê que o pix chegou. Fica feliz da vida, Judá desconfiado e o pai triste. E o pai fala para ele: filho, é isso que você quer?
Fica aqui, aqui você tem casa, você tem comida, você tem meu carinho, você tem aconchego, você tem onde dormir. Para que sair da fazenda e experimentar coisas lá fora? E o filho diz, não pai, eu quero ir, e eu vou. Ele arruma as coisas dele, põe na mochila e diz, adeus pai. E o pai dá um adeus triste, mas fazer o quê? Porque quem ama, deixa ir. E o pai deixa ir, e ele vai. E ele vai de cidade em cidade, desperdiçando, gastando. Primeira compra é uma moto, depois vai aprender a surfar, dorme nos melhores hotéis, conhece um monte de gente e ele vai dissipando tudo que o pai deu para ele. Essa palavra dissipar ela é muito forte. É como se alguém tomasse um vinho, passasse o dedo assim no vinho para provar a última gota. Mas nós temos que saber que todo prazer tem um limite. O gosto de um sofá tem limite. A maciez de uma cama tem limite. Todo prazer tem limite. E ele foi provando os limites em cima de limites. Só que chega um determinado momento que o dinheiro acaba e ele começa a bater na porta dos amigos. Os amigos fecham a porta, ninguém atende ele. E ele começa a se desesperar. E na cidade que ele estava tem uma crise muito grande. Ele não consegue emprego, começa a dormir na rua, começa a passar fome. Chega numa chácarazinha e o dono da chácara diz para ele, olha meu filho, se você quiser dormir aí, dorme. E se você quiser alguma coisa, você vai dar banho nos porcos, cuida dos porcos e eu vejo o que é que te dou para você comer. Só que ele começa a cuidar dos porcos e a fome é tão grande que ele tem vontade de comer as frutas que os porcos estão comendo. Aí, nas escrituras diz assim, Manassés, caindo em si, levanta a cabeça e diz, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Deixei meu pai, deixei minha casa, deixei minha família e estou comendo junto com porcos. Caindo em si, ele toma uma decisão. Eu vou voltar para a casa do meu pai. O interessante desse texto é que ele diz caindo em si. Então isso demonstra que ele estava fora de si o tempo todo. E ele fora de si fazia todas essas aventuras. Mas ele caindo em si, volta para casa. E no caminho, parece que o pai estava na janela, sempre esperando ele voltar. Porque o pai sempre espera a volta do filho. E um dia o pai está na janela, assim, debruçado, olhando, aguardando Manassés, e ele vê um rapaz, e a Bíblia diz assim, vendo ainda ao longe. Aí ele olha, aquele andar eu conheço. Quando eu tinha aquela idade eu andava assim. É meu filho, é o Manassés Júnior. E o pai se enche de alegria, pula a cerca, corre e o encontra no caminho. Isso mostra que tem uma parte do caminho que você tem que fazer e a outra parte do caminho Deus vai fazer para poder te encontrar. E o pai encontra Manassés Júnior e diz assim, tu é meu filho. E o filho diz, pai, eu fiz muita besteira, não mereço nem que tu me chame de meu filho. Ele, deixa para lá isso, vem cá, toma um anel. Renova a aliança com ele, põe o anel. Pega a capa e cobre a nudez dele. E diz, vamos para casa. E o pai leva para casa, chama os empregados e diz, olha, vamos fazer um churrasco. O meu filho estava perdido e reviveu, nasceu de novo. Eu quero comemorar, chama a melhor banda da cidade. Hoje é dia de festa. E a festa acontece. Só que Judá está lá na fazenda, trabalhando, voltando à tardinha do trabalho, escuta um barulho de música. E o texto diz o seguinte, ouvindo a dança. Não fala ouvindo a música. Eu nunca tinha visto isso, ouvindo a dança. Então a alegria era tamanha que o barulho da dança sufocava o barulho da música. E Judá pergunta ao empregado, o que está acontecendo aqui? E o empregado diz assim, olha, teu irmão que estava perdido, voltou. E teu pai fez um banquete para ele. E o filho se recusa a entrar dentro de casa. Judá fala, olha, como pode isso? Esse meu irmão dissipou tudo que meu pai deu para ele, perdeu tudo, jogou tudo fora, e agora ele volta e meu pai dá uma festa para ele? Não acredito nisso, eu não posso aceitar isso. E o pai sai para fora e diz, Judá, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que este teu filho, voltando, depois de ter desperdiçado o dinheiro que nós trabalhamos a vida toda, ele volta e tu dá uma festa para ele. E há anos que eu te sirvo e tu não faz um cabrito para mim, tu não me dá um cabrito, um bodezinho sequer para mim fazer um churrasco.
e comemorar com os meus amigos, e esse desperdiçador, esse pródigo foi embora e recebe toda essa festa. E eu há anos trabalhando contigo, nada ganhei. E o pai olha assim para Judá e diz: mas tu sempre esteve comigo. Eu sempre quis te abraçar. Quantas vezes eu saí para pescar, te chamei para você desfrutar da minha companhia e você não quis? Quantas vezes tomei café da manhã sozinho e você não estava lá? Quantas vezes quis sair, passear contigo e tu nunca foi? E se você não deu uma festa com seus amigos, foi porque você não quis, porque a fazenda é tua, o gado é teu, os animais é teu. Se eu fiz o que fiz pelo teu irmão, quanto mais faria por ti, mas você nunca quis aproveitar a minha relação com você. Você nunca quis tomar o café da manhã comigo, você nunca quis pescar comigo, você nunca quis assistir uma TV comigo, você sempre foi isolado, mas era você que estava isolado, não era eu. E a grande questão aqui é essa: muitos servem a Deus como patrão. E quantas vezes Deus quis ter comunhão contigo, quantas vezes Deus quis andar na praia contigo, e você não está muito ocupado. Sabe qual é o problema nosso? A tragédia da igreja? Que nós nos envolvemos demais com o serviço do rei e nos esquecemos de nos envolver com o rei. Mais importante do que o serviço do rei é eu me envolver com o rei, é eu estar em comunhão com o rei, é eu tomar o café da manhã com o rei, é eu passear na praia com o rei, é eu assistir as coisas bonitas da vida com o rei, é eu abraçar o rei, é eu ver o rei não como meu patrão, mas ver o rei como meu pai. E por isso o filho que fica, Judá que ficou, ele também é um pródigo, porque ele desperdiça a coisa mais sublime, a comunhão com o pai dele. Ele desperdiça a amizade do pai dele. Ele só consegue enxergar o pai dele como patrão. E quantos de nós temos essa relação com Deus de patrão e empregado? Quantos eu já ouvi dizer: há tantos anos que eu estou na casa de Deus, eu nunca recebi tal bênção. Há tantos anos que eu estou na casa de Deus, isso não me aconteceu. Esse rapaz aí chegou ontem aqui na casa de Deus, já está tocando na bateria. A história se repete todos os dias. A lição que fica: não se envolva tanto com os serviços do rei. O serviço do rei é importante, mas mais importante do que se envolver com o serviço do rei é se envolver com o rei. É não ver o rei como patrão, mas é ver o rei como amigo, como meu pai. E quem foi desperdiçou, mas quem foi sempre esteve. E quem sempre esteve e não foi, na verdade nunca esteve. Então será que nós não fomos lá para fora, mas também não estamos? E será que aqueles que foram não voltaram porque sempre estiveram? Essa é a mensagem desse dia. Eu sou o pastor Nando, quero te abençoar com essa palavra. Você está no canal por toda a minha vida. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra te abençoou, deixa um comentário, se inscreve no nosso canal. Se você gostou, dá um joinha. Se você precisar de um amigo, de uma oração, conte comigo. Nós vamos deixar nossos contatos aqui embaixo. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre. Que essa palavra tenha encontrado agasalho no melhor lugar do seu coração. Que você não seja o pródigo, que nunca foi, mas também nunca esteve. E que você não precise sair para provar o que tem lá fora. Não saia, desfrute do que tem dentro da casa do teu pai, porque ele é seu pai. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Fique com Deus.